Bom dia, irmãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e nos alegramos por este momento em que iremos nos debruçar diante da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, nos ajude, Senhor, na ministração da verdade e no propósito, Senhor, do que esse texto tem para nos dizer, ó Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar nessa devocional de hoje sobre um texto que está em Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. Não é um texto muito comum de usarmos para ministrações, mas a palavra fala que toda a palavra é apta ao ensino e tem muitas lições excelentes, importantes para extrairmos desse texto. E é o texto que fala da genealogia de Jesus. Vamos ler? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte de que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Meus irmãos, esse texto, ele narra a genealogia de Jesus desde Abraão até Cristo. 14 gerações de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia. 14 gerações do exílio até Cristo. Durante um período aqui na igreja, foi ministrado muito a respeito de cosmovisão. Do período na Babilônia, né? E uma das lições que foi ministrada a nós, um dos conceitos que a gente aprendeu, né, com esse período na Babilônia, é de que nós vivemos como peregrinos nessa terra. Nós temos que olhar para uma Jerusalém celestial, a pátria em que iremos um dia estar juntos. E um dos livros, né, muito especiais que foram escritos no período pós-exílio da Babilônia foi o livro de Crônicas.
E o livro de Crônicas ele é muito marcante pelas genealogias. E quando a gente se debruça diante da genealogia, de certa forma ela se torna um pouco maçante. A gente fala muitos nomes, né? E se a gente não vai em busca do que está por detrás desses nomes, de fato se torna um livro maçante. Mas a verdade é que por detrás desses nomes, dessas pessoas, dos patriarcas, dos juízes, dos reis do período do reinado dividido, dos nossos irmãos no período do exílio e do período intertestamental, a gente vai descobrir que tem grandes lições a serem extraídas. Porque todos eles, absolutamente todos eles, apontaram para Cristo. Eles não viram a Cristo, mas era Cristo que fortalecia a esperança e a fé deles. Essa fé que foi expressa através de atitudes. A gente pode exemplificar essas atitudes, por exemplo, em Abraão. O primeiro a ser mencionado na genealogia. Abraão, um homem velho, um homem que não tinha descendência, mas certo dia Deus falou com ele e disse para ele: Abraão, isso está em Gênesis 12, 1-3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, através de Abraão, abençoou todas as famílias da terra, apontando para Cristo. E ele deu uma direção a Moisés, a Abraão: sê tu uma bênção. E Abraão obedeceu, e por isso ele foi justificado pela fé. A ele foi lhe imputado justiça pela fé. Jacó, o Senhor abençoou a Jacó. Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Nós vemos na história de Jacó um exemplo clássico da soberania de Deus. Esaú, ele era o primogênito. Ele era aquele a quem deveria ser dada a bênção. Mas Jacó foi abençoado por Isaque, né, com o direito de primogenitura. E Deus abençoou todas as famílias da terra a partir de Jacó. Por que soberania? Porque o Senhor amou a Jacó e ele se aborreceu de Esaú. Ele disse a Abraão que ele iria abençoar todos que o abençoarem e amaldiçoar todos que o amaldiçoarem. Esaú, por ter perdido o direito de primogenitura, amaldiçoou o seu irmão e amaldiçoou a sua descendência. A descendência de Esaú foi completamente exterminada da face da terra. Judá recebeu uma bênção especial de seu pai. Jacó, quando estava prestes a morrer, abençoou seus filhos. E quando ele abençoou a Judá, ele profetizou a respeito de Cristo. Ele disse o seguinte a Judá: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? E aqui ele diz o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente.
lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Esse texto está lá em Gênesis, escrito aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E ele olhou, Jacó olhou para Judá, vendo assim a sua descendência, e profetizou a respeito de Cristo. Todos esses homens olharam para Cristo. E quando a gente olha na descendência de Judá, lá no livro de Crônicas, surge uma figura interessante, Jabes. De repente, em meia genealogia dos descendentes de Judá, aparece Jabes, que diz o seguinte: Jabes foi mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: por quem dores dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoas e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus irmãos, eu citei esses exemplos para vocês, porque esses homens, eles seguem um padrão de recorrer a Deus, de serem fiéis a Deus, de orarem a Deus. E todas as vezes que o povo de Deus é fiel a Deus, de que ele busca a Deus, de que ele o louva, o engrandece, o povo de Deus ele é abençoado. Ao passo que, todas as vezes que o povo de Deus é infiel a ele, não o busca, é desobediente, ele é amaldiçoado. O livro de Crônicas, ele foi escrito baseado em genealogias, para que o povo, pós o exílio da Babilônia, ele pudesse olhar aqueles textos, aquelas genealogias, aqueles exemplos, e ter essa consciência de que à medida que eles são fiéis, eles são abençoados, e à medida que eles são infiéis, eles são amaldiçoados. Eles observam também no livro de Crônicas as histórias do período mais próspero de Israel, o período da monarquia de Davi, onde o povo de Israel era um único povo, as 12 tribos reunidas ali. Um período próspero de Israel, um rei justo, um rei que abençoou o povo, um rei onde dentro do templo havia alegria, havia exaltação do nome do Senhor, os louvores eram exuberantes. Foi um período especial, um período que haveria de ser restaurado. Ainda não havia acontecido, mas o objetivo era que o povo olhasse para aqueles exemplos e observasse que Deus de fato era fiel a todas as suas promessas. Ao passo que, chegando em Roboão, o reino ele foi dividido. E aí nós vemos ali uma sucessão de reis no sul, ora obedecendo, ora desobedecendo. Ao passo que ao final do período desses reinados, o desfecho foi o exílio na Babilônia. A maldição veio em virtude da desobediência. Mas o livro de Crônicas, ele traz para o povo esperança. Ele traz para o povo a ideia de restauração. E não só do reinado do sul. A ideia, o cronista, ele menciona genealogias dos povos que também são do reino do norte. No sentido de trazer uma Israel unificada novamente. Só que o livro de Crônicas, ele para no exílio. Ele conta os dois períodos de 14 gerações, mas os últimos 14 períodos de gerações foi escrito ali em Mateus. O que é importante a gente comparar ou ressaltar? Se a gente for seguir a cronologia, Deus ele termina, vamos dizer assim, um período, que é o período pós-exílio, e ele inicia
um novo período no Novo Testamento. E da mesma forma como ele conclui um período, ele inicia outro, falando justamente das genealogias. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Além da questão de que se somos fiéis, somos abençoados, e se somos fiéis, somos amaldiçoados. A genealogia de Cristo, ela é a genealogia de José. José não é pai de Jesus. José, ele foi tutor de Jesus. Ele, como é que se diz o termo? Ele adotou Jesus no período desde a sua gestação até o momento em que ele já tinha maturidade. Não é verdade ou não é? Essa é a genealogia de José. Mas nós podemos ter confiança de que a adoção ela é válida perante Deus. A adoção não nos faz filhos bastardos. Nós somos filhos legítimos. A genealogia de Cristo é a genealogia de Abraão até José. Mas mais do que isso, meus irmãos, se para nós é motivo de alegria, se somos filhos de Deus através de Cristo e cordeiros com Ele, a genealogia de Cristo também é a nossa genealogia. Podemos dizer pela fé que somos filhos de Abraão e que somos filhos de Davi. E que temos na nossa genealogia reis, pessoas que pela fé obedeceram a Deus e foram abençoados. Mas mais do que isso, meus irmãos, se somos da genealogia de Cristo, somos filhos de Deus. Temos um rei superior, um rei que tem para nós esqueci o termo agora, um novo reinado, é isso que eu queria dizer. Meus irmãos, hoje vivemos momentos difíceis, momentos de grande dificuldade, e a palavra que foi dada a esses irmãos era para que eles olhassem para os exemplos que foi dado e eles se fortalecessem na esperança e na fé. E essa mesma palavra chega para nós, para que nós tenhamos consciência de que nós somos filhos de Deus. Se ainda não vivemos ainda a plenitude, um dia haveremos de vivê-la, num novo céus e numa nova terra. Nós já vivemos debaixo do poder e do governo de um grande rei. Ainda que esse reinado ele seja espiritual, um dia nós o veremos face a face. Essa deve ser a nossa esperança e a nossa fé. Lutarmos todos os nossos dias, crendo de que um dia seremos governados por Ele, numa nova terra e num novo céu. Em Hebreus, para finalizar, diz o seguinte a respeito dos heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém?